Bem-vindo ao nosso canal, De Tudo Um Tanto. Aqui você encontra conteúdos inspiradores e reflexões profundas sobre amizade, espiritualidade, autoestima, curiosidades, autoconhecimento, filosofia e paz de espírito. Como superar o medo de julgamento? O medo de julgamento é uma das barreiras emocionais mais comuns e, ao mesmo tempo, mais limitantes que o ser humano enfrenta. Ele se manifesta de forma sutil ou intensa, influenciando decisões, comportamentos e até a forma como nos enxergamos. Muitas pessoas deixam de expressar opiniões, seguir sonhos, mudar de carreira ou iniciar relacionamentos por receio do que os outros vão pensar. Embora o desejo de aceitação seja natural, quando o medo do julgamento passa a controlar a vida, ele se torna um obstáculo ao crescimento pessoal e à autenticidade. Desde cedo, aprendemos a nos adaptar às expectativas externas. A família, a escola, os amigos e a sociedade em geral reforçam padrões de comportamento, aparência e sucesso. Com o tempo, internalizamos essas expectativas e passamos a nos autoavaliar com base nelas. O problema surge quando essa avaliação constante gera ansiedade, insegurança e paralisia. Superar o medo de julgamento não significa ignorar completamente a opinião alheia, mas sim aprender a equilibrá-la com a própria verdade interior. Um dos primeiros passos para lidar com esse medo é compreender sua origem. Em muitos casos, ele está ligado a experiências passadas de rejeição, críticas excessivas ou comparações negativas. Uma pessoa que foi ridicularizada ao se expressar pode crescer acreditando que suas ideias não são válidas. Outra que foi constantemente comparada a irmãos ou colegas pode desenvolver a sensação de nunca ser boa o suficiente. Reconhecer essas raízes é essencial para perceber que o medo atual nem sempre reflete a realidade presente. Também é importante entender que o julgamento dos outros é inevitável. Vivemos em sociedade e as pessoas formam opiniões o tempo todo. No entanto, grande parte dessas opiniões diz mais sobre quem julga do que sobre quem é julgado. Cada indivíduo interpreta o mundo a partir de suas próprias experiências, valores e inseguranças. Quando alguém critica ou desaprova outra pessoa, muitas vezes está projetando suas próprias frustrações ou crenças limitantes. Ter consciência disso ajuda a diminuir o peso emocional do julgamento externo. Outro aspecto fundamental é o desenvolvimento do autoconhecimento. Quanto mais uma pessoa conhece seus valores, limites, qualidades, objetivos, menos dependente ela se torna da validação externa. O autoconhecimento cria uma base sólida de identidade, permitindo que decisões sejam tomadas com mais segurança, quando se sabe quem se é e o que se quer. Opinião alheia passa a ser apenas um dado a ser considerado, e não uma sentença definitiva sobre o próprio valor. A autocompaixão também desempenha um papel central nesse processo. Muitas vezes somos nossos juízes mais severos. Antes mesmo que alguém nos critique, já antecipamos possíveis reprovações e nos punimos internamente. Praticar a autocompaixão significa tratar a si mesmo com a mesma gentileza e compreensão que se teria com um amigo querido. Errar, falhar ou ser diferente não é sinal de fraqueza, mas parte natural da experiência humana. Além disso, é essencial desafiar pensamentos automáticos negativos. O medo de julgamento costuma vir acompanhado de crenças como vão rir de mim, ninguém vai me levar a sério ou vou passar vergonha. Na maioria das vezes, essas previsões são exageradas ou infundadas. Questionar esses pensamentos, buscando evidências reais a favor e contra eles, ajuda a reduzir sua influência. Perguntar-se qual é a pior coisa que pode acontecer e eu conseguiria lidar com isso, pode trazer uma perspectiva mais racional e menos catastrófica. A exposição gradual também é uma estratégia eficaz para superar o medo de julgamento. Evitar situações por medo apenas reforça a ansiedade. Ao contrário, enfrentar esses cenários de forma progressiva permite que o cérebro aprenda que o perigo imaginado é menor do que parecia. Começar com pequenos passos, como expressar uma opinião em um grupo seguro ou compartilhar uma ideia com alguém de confiança, pode aumentar a autoconfiança ao longo do tempo. Outro ponto importante é redefinir o conceito de fracasso. Muitas pessoas temem o julgamento porque associam erros à incompetência ou à perda de valor pessoal. No entanto, o fracasso é uma parte inevitável do aprendizado e do crescimento. Grandes conquistas geralmente são precedidas por tentativas mal-sucedidas. Quando se passa a enxergar o erro como uma oportunidade de aprendizado, o medo do julgamento perde força, pois ele deixa de ser uma ameaça à identidade.
A influência das redes sociais também merece atenção. Plataformas digitais ampliam a sensação de estar constantemente sendo observado e avaliado. Curtidas, comentários e comparações criam uma cultura de validação externa que intensifica o medo de julgamento. Estabelecer limites no uso dessas ferramentas. Lembrar que as pessoas geralmente mostram apenas recortes idealizados de suas vidas e focar em conexões reais pode ajudar a preservar a saúde emocional. Buscar apoio também é fundamental. Conversar com amigos, familiares ou profissionais de saúde mental pode trazer novas perspectivas e aliviar o peso do medo. Muitas vezes, ao verbalizar inseguranças, percebe-se que elas são mais comuns do que se imaginava. O apoio de um psicólogo, por exemplo, pode ajudar a identificar padrões de pensamento disfuncionais e desenvolver estratégias mais saudáveis de enfrentamento. Outro aspecto essencial é aprender a diferenciar críticas construtivas de julgamentos destrutivos. Nem toda crítica é negativa. Algumas podem oferecer insights valiosos para o crescimento pessoal ou profissional. A chave está em avaliar a intenção e o conteúdo da crítica. Comentários respeitosos e específicos podem ser úteis, enquanto ataques pessoais ou generalizações devem ser filtrados e, quando possível, descartados. Assumir a própria autenticidade é um dos passos mais libertadores para superar o medo de julgamento. Tentar agradar a todos é uma tarefa impossível e exaustiva. Quando uma pessoa se permite ser quem realmente é, ela pode até enfrentar rejeição de alguns, mas também atrai conexões mais genuínas e alinhadas com seus valores. A autenticidade fortalece a autoestima e reduz a necessidade de aprovação constante. É importante lembrar que o tempo e a prática desempenham um papel significativo nesse processo. Superar o medo de julgamento não acontece da noite para o dia. Trata-se de uma jornada contínua de autodescoberta, coragem e ressignificação de experiências. Cada pequeno avanço conta e contribui para a construção de uma relação mais saudável consigo mesmo e com os outros. Por fim, viver uma vida guiada pelo medo do julgamento é abrir mão do próprio potencial. Sonhos adiados, talentos escondidos e relações superficiais são alguns dos custos dessa escolha. Ao aprender a lidar com o julgamento externo de forma mais equilibrada, a pessoa recupera o poder de decidir com base em seus próprios valores e desejos. Superar o medo de julgamento é, acima de tudo, um ato de liberdade e amor próprio, que permite viver de forma mais plena, consciente e verdadeira. Inscreva-se, compartilhe, comente e venha evoluir com a gente.